Uma influencer disse que nós não podemos gritar com os nossos filhos. Mas qual a causa? Segundo ela, isso libera adrenalina no cérebro, que faz com que a gente tenha liberado também açúcar no sangue, e aí então a criança se torna impossibilitada de se acalmar. Tudo uma resposta extremamente materialista. Vamos lá, pode ou não pode gritar com o filho? E essa explicação materialista do comportamento humano está correta? Eu quero mostrar hoje como que tantos cristãos têm sido seduzidos por isso. Basta usar uma aparente linguagem científica para que o povo engula qualquer coisa. Na era do cientificismo, em que a ciência se tornou um Deus, se a ciência diz é irrefutável, pensa o homem moderno. Mas isso não é verdade. Muitas pessoas têm sido enganadas pela falsa ciência. Curta, comente, se inscreva. Bora para mais um vídeo. Vamos lá então. Vamos ver o vídeo. O nome dela da influencer é Isa Minatel. Ela é uma educadora que trabalha na internet. E veja, olha o que ela fala aqui, ó. Agora sabe a questão do grito? E vamos ver a explicação. Do grito, sabe o que acontece no cérebro da criança quando o adulto dá um grito? O professor fala, fica quieto, menino, né? Sim. Quase não acontece, né? Pai e mãe, né? Dá aquele, né? Meu Deus! Acontece que o cérebro da criança, ele libera cortisol e, além do cortisol, adrenalina. Mas não a adrenalina boa, da atividade de aventura, saltar de paraquedas, ai que delícia, não. Aquela adrenalina que prepara o corpo para lutar ou fugir. E aí o menino tem na corrente sanguínea, disparado, um monte de açúcar no sangue, um monte de hormônios do estresse que deixam ele agitado. Porque os nossos gabaritos emocionais são lá da pré-história, quando a gente ia ou lutar com o urso que apareceu na porta da caverna ou fugir dele. Então o fluxo sanguíneo, inclusive, vai para braço e perna. Ele não tem mais como ficar calmo agora. Ele não tem como mais ficar paradinho. Então a gente fala assim, eu falo para ficar quieto, o menino se agita. Sim, porque quando a gente dá um berro e dispara tudo isso na corrente sanguínea dele, o cérebro não tem mais como acalmar. E aí a gente fala, mas parece que só faz o contrário porque eu tô falando, parece que tá me testando, parece que quer... Não é verdade. A verdade é que o nosso grito, o nosso berro, deixou o cérebro do menino agora de um jeito que ele não consegue ficar quieto. É interessante, você nota 3 vezes ela diz, olha, somos vítimas de uma substância química. O menino não pode agora se acalmar. Ela diz o seguinte, o cérebro libera cortisol e adrenalina, e aí tem na corrente sanguínea açúcar, que deixa os meninos agitados. Esse açúcar, essa concentração de sangue vai para o braço e para a perna. Ou seja, todo o comportamento humano, ela está dizendo aqui, é explicado simplesmente por meio de uma reação química. E ela disse mais, nossos gabaritos emocionais são da pré-história, ou seja, uma alusão ao evolucionismo. Que coisa, não? Essa é a abordagem. E é impressionante como que todo mundo, até na igreja, é impressionante. Impressionante, todo mundo cai nisso. E ela falou 3 vezes, ó, o cérebro não tem mais como se acalmar. A criança não tem mais como se acalmar. Então gritou, não tem mais jeito. O nosso grito deixa o cérebro do menino de um jeito que ele não consegue ficar quieto. Ok. Eu peguei este vídeo porque ele mostra, ela não, acho que não é psicóloga, mesmo assim, eu peguei esse vídeo com que ele mostra a importância do que eu tenho falado no meu canal aqui. Que psicólogos, os doutores da educação moderna, eles não podem te ajudar a educar o seu filho. Então, por trás da pseudociência ventilada aqui através de termos como cortisol, adrenalina e açúcar no sangue, há uma filosofia, uma cosmovisão. Essa filosofia é ateísta, é materialista, é darwinista e é behaviorista. Eu já vou explicar tudo isso aqui. Então, segundo a educadora, o comportamento do seu filho é resumido simplesmente a uma questão química. Grito libera adrenalina, que libera açúcar no sangue, que faz o sangue se concentrar nos braços e pernas. Com isso, é impossível que a criança obedeça. E veja, eu nem estou justificando aqui, tá, a questão do grito. Vou falar dele lá mais à frente. Eu estou só tentando refutar a ideia de que o nosso comportamento é restringido a apenas uma questão química. Somos reféns da química do corpo. É isso que eu estou debatendo aqui. Então, liberou, gritou, adrenalina, açúcar, concentração de sangue, pronto, a criança não pode reagir de outra maneira a não ser desobediente e por aí vai. Ela falou isso 3 vezes aqui no vídeo. Não, ela não pode, por conta de uma substância química associada à memória evolutiva.
o seu filho só pode se armar para a briga com você, pai. Por trás dessa crença, então tá aí, ó, essa percepção materialista, que procede do ateísmo, de que somos apenas matéria. E eu nem estou dizendo que ela é ateia, alguma coisa nesse sentido. Ela pode ser crente, assim como muitos pastores que são crentes, mas acreditam nessa antropologia, nessa definição do homem como sendo apenas matéria. Eles não notam isso, eles são crentes, mas quando eles vão lidar com os problemas, eles lidam com o homem como se ele fosse apenas matéria. Eles acreditam numa coisa dessa. Outro doutor, eu fiz até um vídeo aqui, ele afirmou que um marido estava adulterando com novinha, só com novinha. A demência dele era só com novinha, porque o lobo central dele estava afetado. É engraçado que o lobo central dele estava muito bem claro para discernir claramente as novinhas, bonitinhas, das mais acabadinhas. Egas Moniz acreditava que o homem é apenas matéria. Apenas substâncias químicas, apenas prótons, nêutrons e elétrons, apenas isso. E que o pensamento seria apenas material também. Qual foi o resultado dessa crença? Ele inventou a lobotomia. Se o pensamento é apenas pulso elétrico, é apenas algo material, o mau pensamento seria um fio desencapado. Seria consertado com uma cirurgia, lobotomia. Sabe o resultado da lobotomia? As pessoas passaram a vegetar. Ah! Sabe um detalhe interessante? Esse cara ganhou o Prêmio Nobel de Ciência. Oh, se ganhou o Prêmio Nobel, é óbvio que é verdade! Lembra do caso da Marianne Bachheimer? Acho que é Bachheimer. Ah, esqueci a pronúncia dela. Alguém me ajuda aí. Marianne Bachheimer, alguma coisa assim. Ela matou o violentador da sua filha. O criminoso já era reincidente. Ele já havia recebido castração química por crimes anteriores. Mas uma namorada lhe injetou hormônios em seu físico e os seus impulsos sexuais, eles foram restabelecidos, ou melhor, né? O seu corpo foi estabelecido e ele pôde continuar a fazer aquilo que ninguém conseguira arrancar. O desejo que está na alma. Tá vendo? O físico dele estava impotente. O homem materialista pensou, ó, se anularmos o físico, ele não terá mais inclinações sexuais criminosas. Se esqueceram que o desejo, como disse Jesus, não está no corpo. Não é uma questão de substância química, mas está na alma, nessa parte imaterial do ser humano. Segundo, o que a gente tem aqui nesse vídeo que eu acabei de mostrar para você? Uma filosofia behaviorista. Watson, pai do behaviorismo, um dos ramos da psicologia, porque tem mais de 500 e cada um contradiz um outro. Watson, pai do behaviorismo, disse o seguinte: dê-me uma criança e eu farei dela um mendigo ou um médico. Ele acreditava que você poderia condicionar o comportamento das pessoas. Era uma espécie de adestramento de adultos. Claro, para quem cria como ele, que nós somos bichos, darwinista como ele era, normal que ele acreditasse que nós pudéssemos ser condicionados, adestrados. Com a palavra certa, você pode obter o comportamento que quiser das pessoas. Essa é a perspectiva dessa educadora, por exemplo. Se você grita, você condiciona a criança a agir mal, de modo que ela não é livre para agir de outro modo. Portanto, bastaria ter as técnicas certas para condicionar as crianças a responderem com um comportamento adequado. Assim como a gente faz com o cachorro. Adestre-o para não fazer pipi na sala, com a técnica certa, com a recompensa certa, com o estímulo certo. Adestre a criança para responder corretamente, também com o estímulo certo. Vale lembrar que as técnicas de Watson só funcionaram para condicionar as pessoas para o mau comportamento. Por exemplo, na publicidade, as suas ideias foram usadas para condicionar os homens a comprarem o que eles não querem, o que eles não precisam para impressionar gente que eles odeiam. Mas Watson e tantos outros behavioristas, eles não conseguiram condicionar o bom comportamento, para o bom comportamento. Por exemplo, tentaram dar choque em gays, em bêbados. Assim, quando o bêbado via cerveja, dava um choque. Assim, os behavioristas pensavam, toda vez que ele vir a cerveja, ele vai se lembrar do choque e então ele não terá mais desejo pela cerveja porque ele foi condicionado por meio de um choque. Resultado? Não deu. Eles só conseguiam condicionar ao mau comportamento. Por quê? Porque nós não somos bichos.
Olha, nós, seres humanos, não somos bichos. Não basta a palavra certa para produzir a virtude. Na realidade, nenhum homem consegue isso. Mesmo com a educação correta, gerar bons frutos nos nossos filhos é algo que é Deus, só Deus pode fazer. Lembra o que Deus prometeu lá no Antigo Testamento sobre a nova aliança? Eu vou trocar o coração de pedra de vocês e vou dar um coração de carne. Eu farei com que vocês andem nas minhas leis. É isso que a gente precisa entender. O bom comportamento, ora, é Deus quem produz. Vocês só podem dar frutos se eu os capacitar para tal, disse Jesus. Por fim, a gente tem aqui neste vídeo a evolução. Nossos gabaritos emocionais são lá da pré-história, é o que ela disse. Nossos gabaritos emocionais são lá da pré-história. É só uma linguagem para falar sobre a evolução. Ou seja, você reage hoje ao grito com uma posição de combate, porque o seu ancestral há milhões de anos de acordo com eles, né? Então você reage ao grito com uma posição de combate, porque o seu ancestral há milhões de anos reagia assim diante do perigo do urso. Então, óbvio que está partindo aqui do pressuposto evolucionista. E óbvio, partindo do pressuposto evolucionista que está errado, eles não podem acertar. Agora, como que ela pode provar cientificamente que a minha memória carrega a memória de um antepassado que viveu há milhões de anos? Não pode. Não pode. Isso aqui não é ciência. Mas isso não importa, né? Para o homem moderno, crente na deusa chamada ciência, quando alguém explica o comportamento humano, que é subjetivo, quando alguém explica o comportamento humano, que não é passível de ser investigado pelos métodos científicos. Claro, afinal, você pode colocar lá o desejo, a ira, a ansiedade, o medo e qualquer outro sentimento imaterial no tubo de ensaio e investigá-lo? Não pode. Mas o homem moderno, ele não liga. Desde que se fale qualquer besteira em nome da ciência, ele acredita até que peixe vira dinossauro, né? Que o mundo organizado veio de uma explosão e de que o comportamento humano é apenas uma questão química. Somos escravos da nossa química. Não somos culpados, somos vítimas dos nossos genes ou dos traumas de nossos pais. No fim, as terapias humanas servem apenas para nos justificar de nossos pecados. Afinal, se somos todos vítimas de nossos genes ou de uma circunstância difícil ou de um trauma que o nosso pai nos fez passar, nós não somos responsáveis. Nós não somos. Então, por exemplo, até os pais, né? Os pais também não seriam responsáveis por gritarem. Veja este comentário que alguém fez no vídeo dessa educadora aqui. Os gritos das crianças me disparam cortisol também. O sangue vai para o braço, que pega o chinelo, que dispara o chinelo, que passa de raspão. Aí, meus gabaritos emocionais vão para a pupuia. Eu nem sei o que é pupuia. É isso mesmo, pupuia ou cucuia? Eu não sei, mas enfim. Vamos lá. Tá vendo? Se o comportamento é simplesmente explicado por meio de uma questão química e que a criança não tem controle, porque é uma questão química, o adulto também não teria. Né? E por que o adulto teria? Qual a explicação, né? Por que o adulto teria? Não, porque isso é só uma questão química. Mas enfim, não tem explicação, óbvio que não. Vamos lá. É óbvio, na Bíblia, a gritaria é tratada como sinônimo de descontrole. Longe de vós toda amargura e cólera, ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Então, é isso, a gritaria é vista como um sinônimo de falta de controle, falta de domínio próprio. Mas, por outro lado, em alguns momentos, uma atitude mais enérgica é sim necessária como instrumento de ordem. Eu me lembro, um dia, né, a minha filha, ela é um bebezinho, tinha lá uns 2 aninhos, ela estava na rua, dentro da nossa igreja, tem um corredor, e ela estava indo em direção à rua. E eu não tinha tempo de chegar até ela, porque ela estava chegando à rua e um carro bate nela. O que eu fiz? Eu dei um grito. Isabela! Isso não fez com que ela me desobedecesse e ficasse pronta para a guerra. Pelo contrário, ela parou instantaneamente, pois o grito comunicou àquele bebê que algo grave estava acontecendo. O grito comunicou algo que um bebê jamais entenderia por meio de uma linguagem complexa, que eu sentasse e explicasse a lei do movimento, que um carro passando ali, por aí vai. Não. Ou pense em outra cena. Um dia, o meu filhinho, ainda bebê, não tinha nem 2 anos, ele ameaçou de dar um tapa em mim. O que eu fiz? Daniel, não! Não, a adrenalina não o impediu de me obedecer. Pelo contrário, o medo entrou em sua corrente sanguínea, o que o fez pensar. Só tô fazendo piada aqui, tá? Mas enfim, o medo entrou em sua corrente sanguínea e o que o fez pensar. O maluco é brabo, aqui eu nunca vou poder desrespeitar o meu pai, senão eu tô frito.
Então é isso, gente. Como eu disse, é verdade, o grito realmente, usar a gritaria como instrumento para educar filho, de fato, isso não é correto. Mas eu nem estou dizendo que não sei qual é a crença dela, mas eu sei que muitas e muitas vezes, papos parecidos com esse, muitas vezes são utilizados para tirar a autoridade dos pais. Como eu disse, a Bíblia fala que gritaria é errado. Mas o que eu tenho receio é de que, apesar de falarem até algo verdadeiro, se utilizam disso para ensinar que nunca a gente pode dizer não para o filho, que é o que a gente sabe, muito psicólogo ensina isso. É a psicologia positiva. Enfim, no final, essas coisas, elas existem para tirar a nossa autoridade. Então, a gritaria é pecado, é falta de controle. Mas algumas vezes, um grau de energia é utilizado. Às vezes, uma palavra um pouco mais firme, um pouco mais alta, levar um tom, em alguns momentos é necessário. Jesus fez isso. Em alguns momentos, ele elevou o tom. É necessário que a gente também faça isso ocasionalmente. Mas enfim, né, no meu curso Criação de Filhos eu falo mais sobre isso e falo sobre como a psicologia entrou na educação dos pais e eles nem sabem. Sim, você nunca leu Freud, Skinner, Watson, mas é impressionante como que essas ideias estão na sua cabeça e pior, infelizmente, provavelmente até na cabeça do seu pastor. O link do meu curso está aqui, Deus abençoe e até o próximo vídeo.